recomeçar e não parar é um dos maiores desafios da vida de qualquer pessoa na Terra. Presta bem atenção nisso. É, assim, inimaginável o número de pessoas no mundo que estão paralisadas por causa das suas dores, por causa de ansiedade, por causa de depressão, por causa de alguma enfermidade, que não conseguem completar a carreira. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu trabalho com isso, né? O meu trabalho profissional é ajudar pessoas a destravar, a sair de um lugar de paralisação. E é sempre interessante, porque sempre que eu estou estudando, pensando, aparecem coisas inusitadas. Eu estava em Brasília, numa reunião de trabalho, eu recebi um áudio de uma garota de 22 anos que recebeu um diagnóstico que estava doente na cama, paralisada, literalmente. E ela mora no interior do Pará, e levaram ela para a capital, e 15 dias depois, ninguém tinha descoberto nada errado no seu corpo. Depois que os médicos não encontram nenhuma razão fisiológica, eles lembram da gente. Chama lá, né, chama os psicólogos, e chamaram uma pessoa que é da nossa equipe, que é aluna nossa, e ela conversou com essa garota e disse para ela: tem alguma coisa na sua vida que não foi resolvida. E começou a conversar, a fazer perguntas, nós somos treinados a fazer perguntas, e essa garota se lembrou que ela tinha uma dor de 3 anos de idade. 3 anos de idade, o pai dela saiu de casa e nunca mais voltou. 22 anos agora, né? Quantos anos? 17? Não, peraí. 19 anos depois, as consequências da dor apareceram. Eu quero começar com essa história porque eu quero chocar você mesmo. E essa psicóloga sentou com ela, conversou com ela e disse o seguinte: você precisa resolver essa questão com seu pai, ainda no hospital. E nós demos um curso alguns anos atrás, alguns meses atrás, da pandemia, eu e a Ruth, chamado Faz a Carta. Faz a Carta é um livro que ensina, é uma ferramenta muito simples, barata e poderosa. Se você tem algum problema emocional, você não tem com quem falar, não está fazendo terapia, faz a carta. E essa pessoa ensinou para ela: faz uma carta de perdão do seu pai. E ela conta, não vou entrar em detalhes, que quando ela começou a escrever a carta, um turbilhão de emoções encheu a alma dela, encheu o coração dela. E ela começou a se lembrar das noites sem dormir, das tristezas, das raivas e das amarguras. Alguns dias depois ela teve alta. Nenhum sinal mais de doença no corpo dela. Chocante, né? Chocante. Então, eu quero chamar a sua atenção essa manhã para algo que é um dos maiores presentes que nós temos da nossa vida espiritual. Eu penso assim, tem algumas coisas, né, na Bíblia, algumas coisas da vida espiritual que são presentes maravilhosos e que às vezes ficam guardados na estante da nossa casa. Tem coisas que são tão preciosas que nós só usamos em casos de emergência. Eu quero falar hoje sobre, para recomeçar, nós precisamos de consolo. Né? Se você não for consolado, se não receber consolo sobre as suas dores, você não vai conseguir seguir a vida. Isso é uma coisa muito impressionante. Né? Recomeçar depois de dores, de situações difíceis, de perdas, ainda mais agora que nós passamos por 2 anos terríveis, e a história não acabou. Nós estamos agora tendo que lidar com o assassinato na escola nos Estados Unidos, uma coisa terrível. A sociedade está cheia de dores. E eu quero, nesta manhã, te dar uma palavra muito especial. Um dos maiores presentes que Deus tem para você se chama consolo. E Deus quer te consolar. Deus quer curar as suas dores.
Sabe por quê? Porque uma pessoa que está machucada, ela perde a vitalidade, ela perde o ânimo, ela perde o desafio, ela não quer mais nada, ela começa a parar. E o último lugar que isso vai acontecer é no seu corpo. O seu corpo, hoje ninguém mais tem dúvida, o nosso corpo, ele anda, ele é reflexo da nossa vida espiritual e da nossa vida emocional. Já tem artigos, hoje existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que diz o seguinte: o seu sistema imunológico é diretamente afetado pelas suas emoções. É uma ciência toda embasada, são bases científicas. Então eu fiquei pensando, nós não podemos recomeçar, não podemos continuar, não podemos caminhar se nós não formos consolados. E aí é interessante que, quando a gente lê a Bíblia, a palavra consolo aparece em diversas dimensões. A questão é que a nossa Bíblia, ela é traduzida, muitas palavras que não são traduzidas corretamente. Mas, por exemplo, o livro de 2 Coríntios, que nós lemos recentemente, a segunda carta aos Coríntios é uma carta sobre consolo. É o grande tema, um livro inteiro para falar sobre consolo. Ela está cheia do começo ao fim, do apóstolo Paulo dizendo: eu passei por tantas dores que eu pensei em desistir da própria vida. Nós pensamos, o apóstolo Paulo, um homem que não sente nada, que aguentou tudo. Não, ele disse o seguinte: eu pensei em desistir da própria vida. Sabe o que chama isso? Desespero. Quando você escutar uma história assim, alguém pulou do prédio, alguém se matou, sabe o que é isso? Desespero. Pessoas que não encontraram consolo. Então, queridos, nessa manhã eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Deus tem consolo para as nossas vidas, desde as menores até as maiores dores. Então, a carta de Coríntios, ela começa e termina com consolo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Fala assim comigo: Deus de toda consolação. O que significa toda? Eu pensei que não tivesse uma explicação para a palavra toda, Luiz Manuel, mas tem. Todo significa cada uma. Essa toda aqui no original significa: Deus tem uma consolação para cada situação da sua vida. Se você não lembrar de mais nada dessa palavra, eu quero imprimir hoje na sua cabeça uma palavra: Deus de toda consolação. Você nunca mais vai esquecer disso. O Deus que você ama, que você serve, é o Deus de toda consolação. Amém? Das pequenas dores às maiores dores. Só Deus é capaz de fazer uma pessoa se recuperar da perda de um filho, da perda de um marido. Só Deus é capaz de fazer uma pessoa se recuperar plenamente de uma situação, de um divórcio, de uma situação tão dolorosa. Essa é uma promessa. Olha que coisa interessante. Aí ele continua: bendito, o Deus de toda consolação. A segunda etapa é Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que fomos consolados por Deus. E quero te falar uma coisa: se você não for consolado, você não vai conseguir consolar. Se você estiver ferido, machucado, sabe o que você vai fazer? Você vai se fechar no seu mundo. Quantas pessoas hoje, silenciosas, fechadas, que não abrem seu coração, que não dão afeto, que não dão amor, sabe por quê? Porque estão feridas e nunca resolveram isso. Quantas pessoas silenciosas,
Quantas pessoas amargas, quantas pessoas feridas andam pela vida. E elas não podem consolar, sabe por quê? Porque não foram consoladas. Porque a falta de consolo rouba a sua vitalidade, rouba a sua capacidade de agir no mundo, rouba a sua energia. Escuta isso, uma pessoa machucada e ferida vai gastar a maior parte da sua energia escondendo a dor. Então você não vai ter força para mais nada. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, como é que você está? Indo, nunca mais uso essa expressão, indo dá aquela impressão assim, andando, né? Estou sobrevivendo. Não, quando alguém te perguntar como é que você está, caminhando, correndo, voando. Então você precisa ser consolado, senão sua vida vai se esvair antes do tempo. Eu quero realmente dar uma palavra para você, uma palavra que ressoe e que você leve para a sua vida. Deixa eu te falar, existem algumas situações na nossa vida que você pensa assim, nossa, dessa eu não saio. Né? Outra coisa interessante é que a palavra consolo, no hebraico, significa respirar de novo. Pessoas feridas ficam angustiadas, pessoas feridas têm asma. Elas não conseguem respirar. Faz assim comigo. Vamos ver se você vai respirar direito. Isso, puxa o ar bastante. Né? Quando você está angustiado, quem já passou por alguma angústia, né? Eu já. Quem já sentiu angustiado, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar assim. Por isso que a crise de ansiedade dá falta de ar. Você procura o ar e não acha. E sabe, a nossa cultura é baseada muito na ideia de que as doenças são de fundo genético ou fisiológico. Mas eu quero abrir sua cabeça essa manhã, para que você tenha consciência do risco que você corre se você não receber consolo. Aí a próxima pergunta é: onde você busca consolo? Escuta isso, você vai buscar consolo de forma consciente ou inconsciente. Aconteceu alguma coisa com você, você não tem muita consciência, você ficou mal, aí você fala assim, ai, que vontade de comer um doce, gente, tem um doce por aí? Cadê aquele chocolate? Você está procurando consolo. Comida, compras, bebidas, drogas são buscas de consolo para dores. Nós fazemos isso sem perceber. Ai, que agonia, deixa eu ir ali no shopping. Eu me lembro de uma época, quando eu cheguei no Rio, tem bastante tempo, mais de 20 anos, que tinha uma placa no Barra Shopping escrita assim, nada que um bom dia de compra não cure. Quem lembra disso? Lembra? Cura momentaneamente e pesa na conta bancária. Porque quando o cartão chega, você fala assim, comprei uma roupa que eu não precisava, um sapato que eu não gostei, ainda estou pagando em parcelas. Sabe por quê? Escuta isso. Você vai buscar consolo. Bebida, acalma. Chocolate, acalma. Comida, acalma. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, ninguém engorda porque come muito. Não é uma boa notícia para nós? Sabe por que as pessoas engordam? Porque o centro emocional da fome nunca se satisfaz. O seu cérebro tem dois centros da fome. O centro fisiológico, se você estiver bem, vai funcionar assim. Você botou seu prato, uma salada, um arroz, feijão, arroz integral, tarará, né? Acabou. É tudo que você precisa.
Mas se você tem fome emocional, se você está ferido, sabe o que vai acontecer? Você come e fala assim, gente, parece que eu não comi nada. Aí daqui a pouco você está lá, belisca, pega um pacotinho de biscoito e come. Aí você pensa assim, nossa gente, parece que eu não comi nada hoje, que hora do lanche? Escuta isso, presta atenção. E aí o centro emocional, olha o que é isso? Isso foi falado por uma médica da USP com quem eu trabalhei. Ela me disse, Ana, nosso problema é o centro emocional da fome. As pessoas feridas acham que estão com fome. Elas estão precisando de consolo. E nós não temos essa consciência. Nós vamos tocando a vida, né? Você leva umas pancadas da vida, a vida bate em você, alguém te machuca, e o que você faz? Você lava o rosto e dá uma, né? Você dá uma cambalhota assim e segue a vida. Você ignora. Aí, daqui 2 semanas você fala assim, gente, meu estômago está ruim, acho que eu comi alguma coisa estragada. Comeu mesmo. Uma ferida estragada. Presta bem atenção. Se você não desenvolver uma consciência, uma percepção de que cada ferida, da menor, o Deus de fala comigo, toda consolação. Não existe hierarquia de dor. Existe intensidade. Eu quero falar algo para você que eu faço, que eu vivo. Eu não me permito ficar chateada, machucada, mais do que 24 horas. Eu faço isso comigo. Eu escrevo carta, eu ando pelo quarto, e eu falo. E se eu ficar com raiva, eu vou dizer, ai, tomara que aquela pessoa bata o carro mesmo, que Deus se vingue dela, e vou falando. Aí daqui a pouco eu falo assim, está perdoada. Está liberado, não precisa bater o carro, não precisa ser castigada, não. Sabe por quê? Porque eu recebi consolo. Porque eu fui consolada, porque eu falei, porque eu chorei, porque eu abri, porque eu reconheci. Eu quero que esta manhã você leve para sua casa uma grande lição. Tem remédio lá na prateleira da sua casa. Tem um remédio maravilhoso. Tem uma unção sobre a sua vida. Não fique machucado. Pessoas amargas, pessoas que vão andando, carregando as suas mágoas, suas amarguras, suas tristezas, vão perdendo a saúde. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Que na velhice você ainda trabalhe e dê frutos. Que a sua cabeça seja boa, não existe essa. Para de dizer, eu estou esquecendo tudo, está esquecendo nada, que sua cabeça está cheia. Uma pessoa acima de 65 anos, ou de 60, ou de 55 para frente, tem tanta informação de uma vida inteira. Sabe o que seu cérebro faz? Começa a descartar. Então, nunca mais diga, eu sou esquecida. Você pensa assim, eu só estou tirando o que não presta. Esqueci a chave. Qual o problema de esquecer chave? Chave define sua vida? Pergunta para alguém onde é que está a chave. Esses dias eu mesma, tá, gente? Olha que eu sou saudável. Esses dias eu esqueci o nome de uma pessoa que era importante, eu precisava lembrar, porque eu estava lendo, estava estudando. Sabe o que eu faço? Eu penso assim, daqui a pouco eu vou lembrar, está aqui. E eu não desisto, eu não vou para o Google, tá? Eu fico, e daqui a pouco vem. Amém? Amém? Está aí, quero que você pense assim. Onde nós buscamos conforto em momentos de dor e aflição? O Davi fala assim no Salmo 102:4, ferido como a erva, secou-se o meu coração.
Ferido como a erva, Salmo 102:4. Até me esqueço de comer o pão. É outro lado, você perde a fome. Quando você está ferido. Quando você está machucado. Aí ele vai falando, né? Não vou ler por causa do tempo, ele fala, não durmo, insônia. Gente, insônia se tornou um problema de saúde pública no mundo. Milhares e milhares de pessoas não dormem. Sabe por que você não dorme? Porque você está ferido. Porque aí sua cabeça fica assim, tá vendo? Aquela pessoa, ela fez aquilo comigo. E pá, deixa... Né? Nós vamos chegar lá. Tem uma história na Bíblia, que é uma história de recomeço e de consolo. Tem muitas histórias na Bíblia, mas a história de Noemi e Ruth é uma história emblemática. Né? Depois você pode ler o livro de Ruth é um livro de recomeço. Uma mulher que perdeu o marido, perdeu os filhos, tinha perdido tudo, tinha ido para uma terra estranha, e lá o marido morreu, os filhos morreram. E ela mudou o nome dela. O nome dela era Noemi. Noemi significa agradável. E ela diz assim, não me chama mais de Noemi, não. Me chama de Mara. Porque eu estou amargurada. E assim muitas pessoas, caminhando por esse mundo nosso, mudam o nome. Minha vida era assim e agora está assado. E essa história é uma história fantástica. Por quê? Porque Deus trouxe uma consoladora. Deus trouxe alguém para fazer uma caminhada junto com Noemi até que a vida dela fosse restaurada. O final da história é que Noemi pega nos braços o filho de Ruth, e esse filho de Ruth é da descendência de Davi e de Jesus Cristo. Eu quero te falar uma coisa, se a sua vida parar, vai ficar faltando um pedaço da história. Se você não cumprir seu propósito aqui na terra, eu quero te falar isso. Não pense que a sua vida aqui na terra é apenas para você. Se você pensa assim, você está pensando errado. Se você pensa que você não está aqui para alcançar pessoas, abençoar pessoas e ser útil na vida de pessoas, você entendeu tudo errado. Mas se você parar, se você desistir, se você não cuidar de você, sabe o que vai acontecer? Alguém vai ficar esperando algo que era para você dar. Uau. Foi o que aconteceu, você imagina? Como Deus foi orquestrando a história, Noemi amarga e feliz, ferida. E Deus mandou uma consoladora, chamada Ruth, que significa amizade, por isso o nome da Ruth. Literalmente Ruth, ela é Ruth, profeticamente foi escolhido, sabe por quê? Porque essa história falou comigo. Porque eu vim de uma história de sofrimento, de dor, de uma família onde o álcool destruiu meu pai, destruiu meus irmãos, o álcool matou meu pai, matou meus irmãos. E eu tinha uma dor imensurável, uma dor que eu pensava assim, gente, com 18 anos de idade eu tinha uma úlcera, que eu não podia comer, eu tinha que andar com, não sei se vocês ainda conhecem, antigamente era Milanta Plus, ainda existe? Ah, vocês tomam, né? Eu tinha que andar com aquele remedinho branco, de tanta dor que eu sentia, de tanto sofrimento, de tanto problema. Mas aí o Consolador veio na minha vida. Deixa eu te falar, quando você tem um encontro com Deus, quando Deus toca na sua vida, Ele toca para curar, para consolar, para sarar. E Deus me sarou, me curou. E Deus usou pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos consolados para ser consoladores. Uma palavra sua, um abraço seu, um telefonema. Quantas vezes
Eu estou lá cansada, eu penso assim, nossa, eu preciso conversar com aquela pessoa, ela está passando um luto, aí eu lá vou lá, abro meu computador, sento lá e fico, converso e ouço e ajudo, sabe por quê? Porque eu fui consolada. E eu quero que essa unção desça sobre a sua vida hoje. Se você tem dores, essas dores precisam ser saradas. Essas dores não podem permanecer na sua vida. Isaías 40, verso 1, diz assim, consolai o meu povo. É uma ordenança, consola o povo. Querido, consola seu vizinho. Assim, eu senti uma dor profunda pela mãe daquele garoto que atirou na escola. Ela disse, me perdoem, mas ela disse assim, meu filho não falava com ninguém, meu filho ficava trancado no quarto. Não permita que seu filho faça isso. Não permita seu filho trancado no quarto com o computador o dia e noite. Seu filho precisa conversar com você, precisa participar, precisa dar sinais de saúde emocional. Nós temos essa responsabilidade. Não deixe seu filho ficar calado no quarto. Ele estava sofrendo. Isso, deixa eu te falar uma coisa séria demais. Eu estou brava, né, gente? Dor. É muito difícil da gente olhar para ela, é melhor ficar com raiva. Raiva é sinal de dor. Pessoas machucadas ficam com raiva de Deus, com raiva do mundo. Sabe o que eles fazem? Eu tenho que destruir. São pessoas feridas, pessoas machucadas. Por isso a Bíblia diz, consolai o meu povo. Nós temos que ser agentes de consolo num mundo ferido, num mundo caído, onde as pessoas perdem. Esses dias eu fiquei chocada. Um pai, a empresa dele, Luiz Manuel, fechou, sabe o que ele fez? Matou a esposa, os filhos, a sogra, a mãe e se matou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você estiver sofrendo, você não está só. O consolo de Deus está próximo de você. Pensa nisso. E essa palavra, a palavra consolar, ela significa alentar, confortar, acalentar. Olha que coisa incrível. A palavra consolo é aquele ato da mãe que pega o bebê no colo, quando ele chora. E olha aqui, como uma mãe consola seu filho, assim eu vos consolarei. Isaías 66, 13. Que coisa! A criança chora, aí a mãe vai lá, pega, abraça, aí a criança dorme, acalenta. Eu quero que você saiba que o seu Deus é assim. Ele quer te acalentar. Quando você estiver magoado, você estiver chateado, você muitas vezes vai ficar chateado com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu chefe, com alguém da igreja. Deixa eu te falar, recebe consolo. Não brinque com isso. Rápido, você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido em perceber, nossa, eu estou chateado. Deixa eu te falar, pessoas raivosas são pessoas feridas. Pessoas fechadas, pessoas que não falam. Não quero falar nada com os homens, mas parece que os homens fazem isso com as dores. Ficam fechados, ficam bloqueados. Por quê? Porque a cultura ensinou que homem não chora. E a Bíblia diz assim, se você não chorar, você não vai ser consolado. Os que choram... Mas se eu fizer assim, não, bobagem. Deixa isso para lá. Um homem que eu conheço, ele estava conversando comigo, e ele falou assim, engraçado, eu sempre fui tão animado, eu não estou conseguindo fazer ginástica, não estou conseguindo dormir direito. Gente, eu acho que eu estou doente. Foi no médico, fez um check-up geral, eu só observando. Aí eu falei, e o que deu o check-up? Nada, doutora. Eu falei, agora você vai me escutar?
Pois é, desde que sua mãe morreu, você está assim. Que isso, doutora? Não, minha mãe morreu. E não tem... Escuta. Você está num luto. Homens, deixa eu te falar uma coisa. Se morre alguém da sua família e você faz de conta que não aconteceu nada, está errado. Porque o seu inconsciente vai sentir. Não tem como. Se você perder alguém, vai ter um reflexo na sua vida. Mas o que nós somos ensinados hoje? Segue adiante, toma um remedinho, toma um golinho. Um drink que está na moda, gin, né? Toma um gin. Não. Aí um dia você pensa assim, aquela pessoa teve um pré-infarto. Do nada. Vocês viram que o marido da esposa da professora que morreu 2 dias depois do coração, de dor? Dor mata! O homem morreu de dor, a esposa foi assassinada, 2 dias depois ele estava em casa, ele caiu duro. Nós já sabemos disso. Morreu de dor. Dor mata. Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Querido, você não pode viver sem esperança nesse mundo. E a nossa esperança não está no governo, não, se é esse, se é aquele, a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa esperança está na fé, na crença de que existe um Deus que cuida de nós, que nos ama, que vai abrir portas, que vai cuidar de nós. E uma coisa interessante, né? O consolo é uma unção também. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres e me enviou a consolar os que estão com o coração quebrado. Quando você vem à igreja, você é consolado. O louvor, a palavra, os abraços. Muitas vezes você não se dá conta disso. Quantas vezes você chegou na igreja pesado, angustiado, e quando você sai, você está leve. Sabe por quê? Porque você foi consolado. Tem uma unção na igreja. Esse tema é tão importante na Bíblia. Eu fiquei chocada. Deixa eu te falar, gente. Que eu já li a Bíblia, né, estou lendo uma versão nova, e eu fiquei chocada com a força desse tema. Esse tema é tão importante, que quando o povo judeu voltou da Babilônia, a primeira etapa da reconstrução foi a reconstrução do templo. Esdras reconstruiu o templo. O templo fala... No Novo Testamento, na nossa dispensação, do novo nascimento espiritual. O seu espírito nasce de novo. O templo foi reconstruído. Mas então, 70 anos depois, veio Neemias para reconstruir os muros da cidade. E sabe o que significa Neemias? O nome Neemias significa o consolo de Deus. Nachã. O sopro. Aquele povo ferido voltando da Babilônia não precisava apenas ter um lugar de adoração, eles precisavam de consolo, precisavam de reconstrução. E eu quero te falar essa manhã, é isso que Deus quer fazer na sua vida, te consolar, te reconstruir. Ele enviou o Espírito Santo. Neemias da nossa época se chama Espírito Santo. Sabe como que você é consolado? Você é consolado diretamente por Deus, quando você ora, quando você lê a palavra, e você é consolado por pessoas que Deus unge para te consolar. Pessoas que são consoladas se tornam consoladoras. Porque as pessoas precisam de ouvidos, precisam de abraços. Estava conversando com uma pessoa que perdeu o marido no Covid, e eu estou acompanhando a vida dela.
semana após semana, mês após mês. E ela fala assim, ainda bem que eu tenho você para conversar, porque ninguém mais quer falar dele. Passou. Ninguém mais toca, é como se a vida segue, a igreja seguiu, tudo seguiu. Eu ainda sinto dor. Fala, querida. Chora. Até ser plenamente consolada. Existem algumas histórias de consolo que vão demorar meses. Mas deixa eu te falar uma coisa. O seu objetivo deve ser, eu quero ser completamente consolada. E voltar a viver, voltar a ter esperança. Não permita, gente, o que a pandemia fez. Nós da área médica, da área psi, nós estamos recebendo relatórios lá de fora dizendo o seguinte, a próxima onda não vai ser Covid, a próxima onda que já está subindo é a onda da doença mental. As pessoas que sofreram, que ficaram em casa, os filhos que viram os pais brigar dentro de casa, as crianças que ficaram isoladas, essa onda está chegando. Onde estarão os consoladores? Para acolher, amém, igreja? Nós estamos aqui, amém, para receber, para ouvir, para abraçar, para consolar, para ter paciência, para ouvir a mesma história. Tem histórias que eu já ouvi 20 vezes e eu ouço de novo. É mesmo? Me conta, como é que foi? Eu já sei de cor. Mas a pessoa ferida precisa falar. E sabe como que nós somos hoje? Manda uma mensagem no WhatsApp, que fala assim, Deus te abençoe, estou orando por você. Não, muitas vezes você tem que sair, sentar, tomar um café, comer uma refeição. Choricandalaia, chora. Sentar na mesa, sem pressa. Está com pressa, bispo? Não. Tô não, porque se eu fui, eu vou ficar. Saiba de uma coisa, se eu não for é porque eu não posso, mas se eu for, eu vou estar. Pode falar comigo, pode me puxar, pode me sujar, pode beijar, pode fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque eu fui consolada. Fui consolada da minha história familiar, das minhas dores, da perda abrupta do meu pai. Meu pai morreu sozinho em casa. Teve um infarto e minha mãe estava viajando. E quando nós soubemos, já tinha 3 dias. Até hoje eu lembro da cena. Meu pai sendo levado num caixão lacrado pelo bombeiro. Meu Deus, que dor! E minha mãe não chegou para o enterro. Nós tivemos que fazer o enterro sozinhos, os filhos. Né? Todo mundo batendo cabeça, como é que faz? Quem nos salvou foi o meu cunhado e o meu marido. Eles tomaram conta, porque a gente ficou desnorteado. Eu fui consolada. Por isso eu sou uma consoladora. Eu quero que esta manhã você receba essa palavra e que você tome esse remédio que está disponível para você. Muitas vezes sozinho, quietinho, no seu quarto. Só você sabe quanto dói. Hoje, às vezes as pessoas começam a falar, você começa a falar com as pessoas, elas te atropelam e falam assim, isso não é nada, o que eu passei. Não faça isso, por favor. Não atropele a história de outras pessoas. Deixa ela terminar. Mas você tá sentindo dor por isso? Deixa eu te contar a minha, ela não te perguntou? Então, assim, eu quero que você aprenda algo hoje. Um dos maiores presentes que você tem, que Deus já te deu, é o consolo. E o consolo significa que aquela dor vai sair. Que você, sabe o que consolo significa? Achei um lugar quentinho. Achei um colo. Você sentir isso no seu coração. Você ser consolado significa isso, que você não está mais naquele lugar de angústia, de solidão.
Ixi, eu já passei da hora, né? Ai, desculpa, gente. Cuidado com as suas dores, tá? Nós temos 3 maneiras de lidar com a dor: ignorar, ruminar ou enfrentar. Ignorar é o que eu falei. A nossa sociedade, a gente não tem tempo hoje. O máximo que você pode fazer é mandar um WhatsApp. Não, quando você estiver com dor, telefone. Sabe usar telefone ainda? Oi, alô. Deixa, sabe? Conversa comigo. Ouve a voz. Mas nós somos treinados da nossa sociedade a ignorar. Sabe por quê? Porque amanhã, segunda-feira, eu tenho que estar bem, porque eu tenho que trabalhar. Ninguém lá do trabalho quer saber se eu estou com dor, não. Eu tenho que produzir. Gente, 30% das pessoas, dos trabalhadores no Brasil hoje estão tendo burnout. 30%. Sabe por quê? Por causa disso. Tem que ignorar. Passou dor, tem que ir lá e tem que produzir até que a pessoa, pum, desmonta. Aí tem que tirar licença. Você vai esperar isso acontecer com você? Assim, eu estou sendo enfática, sabe por quê? Porque eu estou apavorada com o que está acontecendo hoje. Com a maneira que a sociedade está vivendo. Vamos embora, você tem que ter sucesso, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Blá, blá, blá. E as pessoas estão desmoronando. Eu estou atendendo empresários. Eu tenho clientes que são empresários que foram top. Sabe, Lídia? Desmoronaram. Estão tendo que começar tudo de novo. Só que eu falei, agora vocês vão começar da forma certa. Sabe aquele empresário que quando começa a entender as coisas, chora e fala assim, eu perdi meus filhos. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Porque nós criamos uma sociedade onde sucesso, dinheiro e aparecer se tornou prioridade. E eu quero te dizer, a sua saúde é prioridade, sua saúde emocional, sua família, seus filhos, essa é a prioridade da sua vida. Então, ignorar e ruminar. Ruminar é aquela... Sabe o que é ruminar? Igual o boi bota um pouquinho de capim na boca e passa o dia inteiro. Isso é ruminar. Se você não enfrentar a sua dor, der nome para ela, falar dela, você vai ficar ruminando. Aí, quando chegar a noite, você vai dormir, a ruminação está lá. Está vendo o que ele fez comigo? Eu sabia, ele me enganou, Você vai dormir? Claro que não. Muita gente chega hoje e fala assim, a minha mente não para. Claro que não para, você está ruminando. Deixa eu te falar, cada dor que você passar, da menor a maior, precisa ser enfrentada e trabalhada. Algumas coisas você resolve em 5 minutos, outras você vai ter que escrever carta, outras você vai ter que falar, outras você vai ter que procurar ajuda terapêutica. Mas... no dia a dia da sua vida, eu quero deixar com você essa palavra. Tem um remédio. O pessoal do louvor pode vir? Tem remédio. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Tem remédio. O consolo de Deus. O Espírito Santo está disponível para te consolar. Sabe aquela mágoa, aquela tristeza? Ai, aquela pessoa que eu gostava tanto. Nunca imaginei que ela fosse fazer isso comigo. Ao longo dessa nossa jornada como líderes, eu e o Francisco já passamos por tantas situações dolorosas, que às vezes a gente pensava, nós não vamos aguentar. Sabe por que nós estamos aqui até hoje? Por causa do consolo de Deus. Por causa da nossa vida com Deus. Se você me perguntar hoje, bispa, você tem... alguma mágoa de alguém? Não, eu tenho as cicatrizes. Cada dor virou uma cicatriz. Esqueci? Não, mas não dói. Mas eu olho, e o apóstolo Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas. As cicatrizes. As dores precisam cicatrizar. Senão você não vai chegar.
Senão você não vai. E outra coisa, às vezes você pode até viver muito, mas vai viver mal. Eu quero viver bem, com saúde, com a cabeça boa, amém, queridos? Viver com alegria. Aí eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz assim: Ele levou sobre si as nossas dores. Chore, canta lá. Ele não levou a depressão, não levou a ansiedade, não levou o resultado, ele levou a raiz. A raiz das ansiedades, das depressões, das doenças físicas, são as dores não curadas. E deixa eu te falar, as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão te machucar. As pessoas que você mais ama, que você abre o coração, são elas que vão te machucar. Seu marido vai te machucar, querendo ou não, porque ele é diferente de você. Esses dias eu estava falando para uma pessoa: oi, você é uma mulher, se casou com um homem. Homem é assim. Eles são diferentes de nós. Ai, mas ele não sabe mesmo, não, ele é homem. Ô, acorda. Por isso que mulher precisa ter muitas amigas, sabe por quê? Para a gente falar, fala nada. Homem não aguenta isso. Lá em casa, pelo menos é assim, eu começo a contar uma história e falo: e qual é o fim? Onde você quer chegar? Então, quando eu quero conversar abobrinha, eu ligo para minha irmã e nós ficamos 1h30 no telefone. O que a gente falou? Sei. Nada. Né? Mas então assim, não tem como passar por essa vida incólume. Não tem como passar por essa vida sem sofrer, sem passar dores. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: tem um consolo maravilhoso. Amém? Para acalmar, para acalentar. Olha que coisa para você ler em casa depois. Salmo 10, 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. Ah, não carrega dor não, tá? Deixa nas mãos dele. Ele olha, ele está atento, ele está olhando aos trabalhos que nós passamos, viu, Luiz Manuel? Aquelas dificuldades, aqueles problemas e as dores, para que ele possa tomar em suas mãos. E eu quero terminar, já que eu alonguei mesmo, vou terminar direito. Isaías 40, 28, 31 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Uhul! Amém, gente? Você não está indo, não. Você está voando. Não estou indo. Ah, estou indo. Está indo, não. Você está voando como águia. Voam como águias, correm e não ficam exaustos. Deixa eu te falar, trabalho não cansa. O que cansa é dor emocional. Deixa eu te falar, se você estiver emocionalmente saudável, você pode trabalhar 8, 10 horas por dia. Aí você chega em casa, toma um banho, janta e deita e dorme 8 horas. No outro dia você é uma pessoa inteira de novo. O que cansa, o que destrói você, o que te faz ficar exausto, são as dores não curadas. E aí eu tenho uma notícia para você. Essa palavra, renovar, tem um sentido maravilhoso aqui. Significa trocar. Deus quer trocar com você. Ele quer ficar com a sua dor e quer te dar consolo. Ele troca a sua fraqueza pela força dele. Essa palavra significa
substituir. Você não precisa carregar. Esses dias eu tenho dito para as pessoas, nós não fomos feitos para esse mundo como ele está. Nós fomos criados de tal maneira, nós fomos criados para ser amados, protegidos, cuidados. Por isso esse mundo nos fere tanto. E a dor é substituída pelo consolo. Amém? Não deixe nada, ninguém interromper a sua jornada por esta vida. E que você chegue até o fim. Saudável, cheio de energia, animado. Cheio de vida. Sabe por quê? Porque você foi consolado.